Planejando uma loja virtual de roupas que é capaz de lucrar 10 mil por mês. O que é necessário para você iniciar uma loja de roupas que é capaz de lucrar isso? É isso que você vai ver nessa videoaula que a gente vai passar agora, que faz parte de um curso pago, o curso pago Viver de Loja, que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitamente aqui, porque a gente quer que você nesse período mais de reclusão fique fera em comércio, fique pronto para quando isso passar, você possa ir montar um negócio que arrebenta aí. Com todos os resultados que você procura, tá bom? Então a gente está liberando essas aulas aí, essa aula é muito legal para você que está pensando, considerando aí montar uma loja virtual. Então aproveita e entende um pouquinho mais dos números. Boa aula! Nessa aula você vai entender as diferenças de uma loja virtual para uma loja física. Quais são as vantagens de ter uma loja virtual ou as vantagens de ter uma loja física? E quanto custa para colocar uma loja virtual e qual a margem que essa loja virtual pode dar? Primeira coisa que a gente tem que ver é que a primeira diferença da loja virtual é que ela não depende de um ponto físico competitivo, tá? Ela não depende de um ponto físico competitivo. O que não quer dizer que ela não precise de um ponto físico, tá? Você vai precisar de algum espaço para você tocar essa loja, para você ter um estoque, para você ter as operações ali logísticas de envio de mercadoria, e você pode fazer isso na sua casa, mas uma hora ou outra talvez você queira passar isso realmente para um ponto comercial. Porém será um ponto mais em conta, mais baratinho que o de uma loja física que precisa estar realmente ali no meio do pessoal que está já comercializando, tá? Loja virtual ela é um pouco mais complexa do ponto de vista tecnológico e logístico, tá? Então, ela é um pouco mais complexa do ponto de vista tecnológico e logístico. Mas, como você vai ver adiante nas nossas aulas, a gente criou um procedimento, um processo muito mais simplificado para você poder utilizar essas tecnologias. Então a gente usa WhatsApp, a gente usa Instagram, ferramentas que você já está mais acostumado a utilizar no seu dia a dia. Porém, tem sim um desafio um pouco mais tecnológico do que na parte da loja física convencional. E também logístico, porque você está trabalhando com roupas que material, mercadoria que você vai estar despachando para vários locais. Então você tem que tratar com transportadores, você tem que tratar com os correios, mas também a gente vai passar uma série de orientações aqui de como você pode fazer isso com mais tranquilidade, mais segurança, tá bom? Ela é mais barata para implantar. Ela é mais barata para implantar porque ela precisa de menos instalações e menos estoque. Então ela exige menos instalações e menos estoque, tá? O investimento é menor por causa disso aqui. As instalações podem ser muito mais simples de uma loja virtual do que de uma loja que você precisa expor a mercadoria para os clientes que chegam. Então você tem que ter uma preocupação muito maior numa loja física, onde você vai ter que ter manequins, você vai ter que ter uma certa ambientação para o cliente se sentir bem, para ele ver a peça com mais clareza, para que ele possa ali movimentar suas peças, né? Enquanto numa loja virtual não, basta você ter um estoque bem organizado em instantes que funciona bem. Então ela vai exigir menos instalações e estoque também vai exigir um pouquinho menos, já vou explicar por quê. Tá? Uma loja virtual nacional é importante que ela foque em um nicho ou segmento de mercado específico, tá? É importante você focar em um nicho ou segmento de mercado específico. É bom você ser bem específico para quê? Para você ganhar notoriedade com velocidade na internet, tá? Na internet tem lojas grandes, tem lojas que vendem um pouco de tudo, mas para você ganhar notoriedade rápido, para você ganhar visibilidade, para você ganhar relevância, para você conquistar clientes com mais velocidade, é importante você ter um nicho específico. O que isso quer dizer? Você tem que atender um público
específico, que tem demandas, procura alguma coisa com mais especificidade. Às vezes produtos específicos, ou vai trabalhar só com moda íntima, ou vai trabalhar só com moda plus size, ou vai trabalhar só com moda infantil. Você tem que encontrar alguma coisa que faça sentido, que você encontre um público na internet que se interesse por isso, tá? Porque você atendendo a todo o Brasil com uma loja virtual, você precisa ter essa relevância por nicho, por segmento, para que as pessoas venham a comprar de você. Então tem essa diferença, porque numa loja física você pode trabalhar ali com uma variedade um pouco maior de produtos, porque você vai sondando o que vai saindo melhor de acordo com as suas vendas, com o que os clientes vão procurando, tá? Então numa região um pouco menor ou numa grande cidade ali, você vai ser uma referência para vários tipos de produtos, tá? Você pode ter um mix maior, mas quando se fala de negócio online, o ideal é você focar mais especificamente possível em um tipo de nicho, mas um nicho que ainda exista ali um volume interessante de pessoas para você estar trabalhando, tá? Se você fosse trabalhar só com plus size jeans, talvez numa cidade de 100 mil habitantes sua loja tivesse pouco movimento, mas se você trabalhar com plus size jeans numa loja virtual, talvez tenha bastante gente do Brasil inteiro que se interesse por esse tipo de coisa, e aí você consegue um público bacana, tá? Para uma loja virtual dar 10 mil de lucro, que é o nosso objetivo, ela também precisa vender entre 40 e 50 mil, tá? Porque a margem vai terminar sendo mais ou menos a mesma de uma loja física aberta ao público, tá? Por que ela é a mesma? Porque para atingir esses resultados, ela vai precisar de quê? De equipe, tá? Para uma loja virtual chegar a resultados aí de 10 mil de lucro, você vai precisar de equipe. É muito difícil você fazer um resultado como esse trabalhando sozinho, trabalhando você e seu esposo. É interessante você ter uma equipe. E quando a gente fala de equipe é o segundo maior custo de um comércio, atrás somente das compras, tá? Então, quando a gente fala que as compras vão ser mais ou menos as mesmas, tá? De uma loja física ou de uma loja virtual, e a equipe vai ser mais ou menos a mesma de uma loja física ou de uma loja virtual. Então a gente tem esse cenário de ter uma margem muito semelhante em um negócio e no outro, tá? Então, para você chegar nos 10k, você vai ter que estar vendendo aí entre 40 e 50 mil por mês, tá? E como a gente tinha falado antes, o investimento é um pouco menor, ele exige menos instalações e menos estoque, tá? E sobre o estoque, que eu falei que a gente ia falar depois, é mais viável para uma loja fazer coberturas, por exemplo, quinzenal e semanal, em uma loja virtual do que em uma loja física convencional, tradicional, tá? É mais viável fazer isso numa loja virtual porque você não tem que ter o estoque disponível para o seu cliente quando ele chega na sua loja. Você tem um estoque digital, você mostra ali para o seu cliente uma série de variedades de produtos que você tem, mas o volume, a profundidade daquele estoque, daquele produto, o cliente não tem dimensão. Então, é importante você ter o seu estoque de uma forma que você consiga repor, você não atrase a venda, tá? Mas não necessariamente você tem que ter coberturas tão altas quanto na loja física tradicional, tá? Claro, se você quiser ter o conforto de só comprar uma vez no mês, você pode trabalhar com a mesma cobertura de estoque da loja tradicional. Mas se você quiser trabalhar com mais velocidade no seu estoque, você pode trabalhar com a cobertura quinzenal ou semanal. Porque dessa forma você consegue iniciar o seu negócio com um capital menor. Se você vai trabalhar com a cobertura de estoque semanal, por exemplo, como a gente já viu na aula de cobertura de estoque, você pode começar o seu negócio com um volume de estoque bem menor, porque você só tem que cobrir as vendas daquela semana, tá? Vamos ver isso aqui tudo então em um exemplo. Vamos lá. Agora vamos entender quanto é preciso para a loja virtual chegar nos 10k por mês, tá? Vamos considerar que a gente precisa vender aqui 50 mil, tá? 50 mil no mês, e por semana, então, seria necessário vender quanto? Se você quer vender 50 mil no mês, 12 mil por semana seria aí um número que você tem que buscar.
E para cobrir esse estoque semanalmente, então pensando numa cobertura de estoque mais agressiva, semanal, quanto é que seria preciso? Se você quer vender 12 mil, você teria que ter 2 sobre essa semana, então você teria que ter 24 mil aí para cobrir esse estoque, tá? 24 mil a preço de custo, isso seria algo em torno de 10 mil reais, tá? Então 10 mil reais a preço de custo. E o fator crítico para isso funcionar, essa ideia de uma reposição semanal, uma reposição mais ágil, em que toda semana você recebe mercadoria, é a agilidade do seu fornecedor. Então é a agilidade do seu fornecedor em te entregar as peças que você está comercializando. Então você precisa realmente ter parceiros fortes aí que consigam rapidamente te entregar aquilo que você precisa, tá? E que estejam próximo ali à região de onde você faz a logística, de onde você espalha a mercadoria, tá? Então vamos aqui para um exemplo. Se você precisa ter 10 mil de estoque, uma instalação básica seriam 5 mil, tá? Para você ter computador, aí, celular, internet. E vamos considerar aqui uns 10 mil de reserva. Portanto, para você começar esse negócio aqui com uma cobertura semanal, bastaria para você isso aqui, 25k, tá? Você já consegue ter uma perspectiva de um negócio que tem a possibilidade de chegar aos 50 mil de vendas, tá? E distribuindo dessa forma aqui. A reserva é super importante porque você geralmente vai trabalhar com recebimentos via cartão de crédito, principalmente se você trabalhar no varejo, tá? Quando você fala em loja virtual. Então, isso aqui é algo que é interessante você ter, inclusive para você fazer a sua segunda compra também, ali naquela semana com tranquilidade, sem precisar ter recebido o valor que você vendeu. Dá para fazer isso com menos? Dá. Você pode fazer isso com 10k aqui, de repente usar instalações mais simples, um estoque um pouco menor, e você vai ver que o resultado vai ser muito parecido, tá? Então, digamos que você comece com 8 mil de estoque e instalações bem simples aí de 2 mil, tá? E vamos dizer que você coloque celulares baratinhos aí para fazer a operação e um computador baratinho também, e o seu estoque você deixa ele ali meio que numa organização mais simplória, que ou você já tem essas instalações e não precisa comprar, tá bom? Você pode fazer isso, e o fator crítico, assim como esse, um fator muito importante para esse exemplo aqui de cima também, é conseguir antecipar os recebíveis, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante. Se você não consegue antecipar os seus recebíveis, você não consegue ter o dinheiro para fazer a compra da semana seguinte, tá? Então, se você só vai receber depois de 30 dias, porque você vendeu online no cartão, você precisa dimensionar isso, prever isso de uma forma que, bom, se eu só vou receber daqui a 30 dias, eu vou poder comprar novamente daqui a 30 dias, então ou eu tenho uma reserva maior de capital, tá? Ou eu tenho uma reserva maior de capital, ou eu começo com estóque já maior, com a cobertura mensal. Caso eu consiga antecipar esses recebimentos, então existem alguns serviços que fazem isso, então eu posso estar trabalhando com valores menores de investimento, tá? Eu posso começar aí com 8k, com mais 2 mil instalações, e aí o que esses 8k vão me render uma cobertura de estoque semanal de 20 mil, quase igual de 24 mil aqui, né? E aí as vendas semanais vão ser de 10 mil, possivelmente, e as vendas mensais chegam ali nos 40 mil. Então, que há a possibilidade de sobrar aqui 10k, tá bom? Então, é um valor que é bem mais baixo do que de uma loja física. Há um desafio que é maior, tá? É um desafio maior, mas é plenamente possível, tá? Com o que você vai aprender aqui nesse curso sobre como gerir o seu estoque para ter exatamente o que o seu cliente quer e como aplicar marketing de uma forma que você tenha mais clientes do que você consegue atender, você vai conseguir alcançar números e metas como essa que a gente está falando. Portanto, o segredo é siga o método, tá? Siga o método
veja aqui o que a gente mostra e faça exatamente o passo a passo do básico. Faça o básico que você vai conseguir desvendar desafios como esse aqui, chegar em números como esse que a gente está mostrando aqui, tá bom? Então, até a próxima aula.